Randeira, silêncio, vamos, senta. Pronto. Feliz. Chega. Trabalhando a questão da diversidade religiosa, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a maior religião do planeta. É o cristianismo. Tem mais de 2 bilhões de fiéis. E essa religião tem um livro sagrado que é a Bíblia. A Bíblia, que é dividida em Antigo e Novo Testamento, é uma palavra de origem grega, vem de biblos, que quer dizer conjunto de livros. Então a Bíblia é um conjunto de livros. Para os católicos são 73 livros. Para os protestantes evangélicos são 66. A diferença está no Antigo Testamento entre a Bíblia católica e a Bíblia dos protestantes, dos evangélicos. No Antigo Testamento dos evangélicos há 39 livros, os católicos há 46. Os católicos admitem como revelados 7 livros que são considerados apócrifos pela comunidade judaica. E quando houve a reforma protestante, os protestantes preferiram pegar a Bíblia dos judeus e não a Bíblia que tinha sido admitida pelos católicos, ou tinha sido canonizada, colocada como cânone pelos católicos. E dentro da Bíblia, como eu disse, é dividida no Antigo e Novo Testamento, vamos falar hoje sobre o Novo Testamento, mais precisamente os Evangelhos. Evangelho é uma palavra de origem grega que significa boa nova, boa notícia. Qual que é a boa notícia que Jesus veio trazer ao mundo? Boa nova, boa notícia. Jesus é a boa nova, boa notícia da ressurreição, da vida eterna, de que essa vida aqui não é o fim, haverá uma outra, e a outra será conforme você viver aqui. Você viver uma vida pecaminosa aqui, na outra você vai para o inferno, vai se ferrar, vai se lascar, vai se fuder. Você viver uma vida de santidade aqui, controlando, dominando seus impulsos carnais e não pecando, você tem uma tendência de um julgamento e para o céu. Então, lá no Evangelho de Mateus, que é o primeiro dos Evangelhos, são 4, Mateus, não foi discípulo de Jesus, era um coletor de impostos, segundo a tradição. Marcos, que não era discípulo nem apóstolo, Marcos provavelmente foi um discípulo de Pedro, que era apóstolo. Lucas também não era apóstolo, mas provavelmente foi um discípulo de Paulo, que também não era apóstolo, não estava entre os 12, Paulo se converte só depois. Paulo se converte bem tardiamente, ele era um perseguidor, assassino de cristãos. Aí, numa das perseguições, ele estava indo para Damasco, ele cai do cavalo, fica cego, uma luz aparece do céu, e conversa com ele e falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa luz era Jesus, ele percebeu que estava perseguindo o Filho de Deus, ele ficou cego no primeiro momento, acabou mudando o nome dele para Paulo, que significa pequeno. Pequeno, menor de todos os apóstolos, mas foi responsável por espalhar o Evangelho, a boa nova, a boa notícia do reino de Deus, para todos os povos, ou todos os povos conhecidos daquela época. Porque lembrando que o círculo dos 12, naquele momento, ainda estava restrito ali, levando a boa nova só para os próximos, para os judeus. Paulo vai ser responsável maior por levar o Evangelho aos gentios, aos pagãos. Então, lá em Mateus capítulo 28, o último capítulo do Evangelho de Mateus, nós temos a grande comissão, onde Jesus reúne os 12 ali e envia eles. Apóstolo significa justamente isso, enviado. Ali eles deixam a condição de discípulos, de aprendizes, e passam a ser enviados para anunciar a boa nova, a boa notícia, o Evangelho de Jesus Cristo para todos os povos. Aí ele diz, Jesus falou para eles: vão e façam discípulos de todas as nações, ou seja, convertam todos os povos. Mesmo assim, eles não fazem isso de início. Eles ficam bem restritos ali na região da Galileia, na região da Judéia,
Depois, quando Paulo se converte, que essa disseminação começa a se ampliar. Então, se o cristianismo é uma religião hoje universal, a modo planeta, ela se deve principalmente a Paulo, até porque a maior parte dos estudos do Novo Testamento é de Paulo. Se pegar os 27 livros do Novo Testamento, 13 ou 14 são cartas de Paulo, cartas paulinas. Então, esse evento da grande comissão, Jesus reuniu ali antes de ir embora, depois que ele ressuscitou, ele ficou 40 dias aparecendo para os discípulos, depois ele vai para o céu, né? Faz a sua ascensão. Isso teria acontecido por volta do ano 29 depois de Cristo, ao redor da Galiléia e da Judéia, os 40 dias seguintes da ressurreição. Então, Jesus ficou 40 dias depois que ele ressuscitou, aparecendo para os discípulos. Começou aparecendo para as mulheres, mas ninguém acreditou nas mulheres. Depois ele apareceu para Pedro, depois apareceu para os 12, depois apareceu para uma comunidade de 500 pessoas, e depois ele vazou, foi embora. Foi para o céu, fez a sua ascensão, segundo a Escritura Sagrada. Então Jesus é o Cristo. Cristo vem de Messias em hebraico, significa ungido, aquele que ressuscitou. Ao mesmo tempo familiar, na ressurreição, depois que ele começa a aparecer, os discípulos quase nunca reconhecem ele. Isso mostra que o corpo ressuscitado é um corpo glorificado, é um corpo transcendente, é um corpo que não tem as mesmas características físicas que ele tinha em vida. Porque eles vêm, mas não reconhecem. Só reconhecem quando conversam com ele, ou quando fazem a refeição, a partilha, a Eucaristia ali, né, que é a ceia, eles ceiam juntos. Né? Então ele é o mesmo tempo familiar, eles parecem que conhecem, né, mas não percebem na fisionomia que era Jesus, e era não familiar ao mesmo tempo. Muitas vezes ele é reconhecido pelos atos, ele é reconhecido muito mais pelas ações e pelas palavras, principalmente a ação da partilha, porque o cristianismo é principalmente partilha. E a gente vê um cristianismo hoje que pensa muito mais em dinheiro do que em partilhar. É a teologia da prosperidade, do domínio. Ou seja, você tem que dominar os outros. Para a fé e submeter todo mundo a essa fé, às vezes à força, inclusive politicamente, usando a política para isso. E uma teologia da prosperidade. Jesus e Deus vai fazer você ficar rico, em vez de fazer com que você vá até os pobres e miseráveis e com eles partilhe. Então, ali, a multiplicação dos pães, a multiplicação dos peixes, todos os milagres de Jesus são milagres de partilha, porque é dividindo que se multiplica. É isso que ele queria mostrar. E não que ele vai fazer um milagre extraordinário, todo mundo vai ficar rico e abundantemente cheio de tudo que é necessário. É o milagre da partilha. Na medida que você parte, as coisas que você vai partilhando se multiplicam, vão conseguindo atender a todos. O mundo está como está justamente porque não há partilha. Pelo contrário, há um egoísmo. As pessoas falam, mas tem que primeiro crescer o pão para depois dividir. Não, tem que dividir o pão, porque é dividindo que você vai multiplicando. E assim ninguém passa a necessidade. À medida que todos, cada um só pensa em si mesmo, acontece isso. O mundo está como está, com pessoas miseráveis, em condições degradantes. Então Pedro, membro do círculo próximo de discípulos, está ali também, né? Nessa aparição, e, na verdade é considerado o líder dos apóstolos. Jesus, inclusive, quando aparece depois da ressurreição, ele fala: Pedro, vem cá, né? Tu me amas? Ele fala: sim, Senhor, claro que eu te amo, o Senhor sabe que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Você fala isso 3 vezes para Pedro. Por quê? Porque Pedro tinha negado ele 3 vezes antes da morte. Sexta-feira da paixão de quinta para sexta. Ele negou 3 vezes. Depois ele teve que confirmar 3 vezes, se tornou líder da igreja cristã. Para os católicos, inclusive, seria o primeiro papa, Pedro, né? Membro do círculo próximo de discípulos e com frequência o porta-voz dos outros discípulos. Ele era o líder da igreja primitiva. Os outros 10, né? Porque Judas tinha traído e acabou, segundo a tradição, ele teria suicidado. Depois que traiu Jesus, ele se arrependeu tão amargamente que suicidou. Então, a inspiração começa na Galiléia, essas aparições de Jesus, na Galiléia, na Judéia, esses 40 dias, dali eles começam a expandir e levar o Evangelho para todos os povos. Né? Depois da ascensão. Depois da ascensão, 10 dias depois, veio o Espírito Santo. Jesus tinha prometido o Espírito do Pai, o Paráclito, o advogado, aquele que conduziria a igreja. Então, a partir de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce do céu com línguas de fogo, os apóstolos começam a anunciar o manual da cruz. 10 dias depois da ascensão, portanto, né? Número 12, depois que Judas trai e, segundo a tradição, suicida, eles elegem um 12º para ficar no lugar dele. Para ser apóstolo, tinha que ter visto Jesus. E tem hoje gente, né, que defende que é apóstolo, né? Então,
lendo hoje sobre a igreja renascer em Cristo, onde o dono da igreja se auto-intitulou apóstolo. Olha aí, a primeira condição está na Bíblia para que se você seja apóstolo, você tinha que ter estado com Jesus. Por isso Matias é eleito apóstolo. Paulo não esteve com Jesus, ele disse que ele era um abortivo, mas numa condição especial, completamente diferente da condição de hoje. Então, depois do que passou a existir, não foi mais apóstolos. Os apóstolos não fizeram mais apóstolos. Os apóstolos fizeram bispos, episcopos, presbíteros e diáconos. Foi esse grupo. O diácono significa servidor, presbítero é aquele que serve no presbitério, aquele que faz o sacerdote ali, o ritual da partilha do pão, que é a ceia, a Eucaristia para os católicos. E o bispo é o líder da igreja local. O episcopos é o ancião, é o mais velho que é responsável pela igreja. Essas são as funções designadas pelos apóstolos. Não tem apóstolo depois dos apóstolos. Então é uma contradição. O número 12 significa um número de plenitude. São as 12 tribos de Israel, são os 12 apóstolos. São os 12 frutos, por exemplo, da árvore da vida lá no Apocalipse. As 12 estrelas da mulher, que é a igreja, ou para alguns é Maria, Nossa Senhora, também no Apocalipse, a coroa de estrelas. Então, a missão deles era contar ao mundo a boa notícia. Eles passaram de discípulos de aprendizes para apóstolos, para enviados, para anunciar essa boa nova. Isso passou a ser uma bênção para todos os povos. É a primeira religião que é expansiva, que não quer atrair para si. Então, agora você tem que ir levar a boa nova a todos os povos. Não todos os povos têm que vir até aqui, como muitas religiões fazem. Para as religiões, por exemplo, como o judaísmo, você tinha que ir uma vez por ano peregrinar até o templo, lá em Jerusalém. Para os muçulmanos, uma vez na vida, pelo menos você tem que ir até a Caaba, até Meca, a cidade sagrada. Agora, o cristianismo não, você tem que levar para os povos essa bênção, né? Aí acontece essa difusão do cristianismo inicial. Então, o Cristo ressuscitado apareceu para os discípulos dos 40 dias antes da sua ascensão. Cristo numa nuvem conhecida como auréola. Auréola significa que ele era Deus, não só Deus em 3 pessoas, um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, né? O Pai é o Criador de todas as coisas, o Filho é o Salvador, que veio para salvar a humanidade, e o Espírito Santificador, que veio para guiar a igreja, foi enviado para guiar a igreja, né? Usada para representar Deus ou Jesus. Então, a árvore da vida dava 12 frutos na visão do Éden restaurado, lá no livro do Apocalipse, por João de Patmos, né? Era um fruto a cada mês. Então, o número 12 significa essa plenitude, a plenitude dos tempos, a plenitude dos povos, a plenitude dos apóstolos. Então, anuncia a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos, está lá no Salmo, né? Assim acontece a difusão do cristianismo, e por isso o cristianismo chegou a ser essa que é hoje a nova religião do planeta. Os maiores nomismos são religiões abraâmicas, que vem de Abraão, né? Portanto, quero que saibam que essa salvação de Deus é enviada aos gentios, ou seja, aos pagãos, aos povos que não são judeus. A primeira vez também não é uma religião nacional, uma religião étnica, agora é uma religião para todos os povos. O judaísmo não tinha essa perspectiva. No judaísmo, Deus escolheu um só povo, que eram os judeus. O cristianismo é a primeira religião universal, que agora é um só Deus, mas de todos os povos, não é um Deus só de uma nação e de um povo específico. Então, agora é uma religião universal, vem com essa novidade. O islamismo, depois, com o profeta Maomé, vai buscar a mesma coisa também, ser uma religião universal para todos os povos. Mas essa novidade é exclusiva do cristianismo, é original do cristianismo, né? E graças principalmente a Paulo, porque se depender dos outros apóstolos, especialmente Pedro, que era o líder da igreja primitiva, essa igreja tinha ficado restrita ali, na Judéia, na Galiléia. Então, é para enviar para os gentios, os pagãos, porque eles ouvirão. Os judeus não quiseram, inclusive a religião judaica continuou. Foram os judeus que, os responsáveis, ou aqueles que mandaram prender Jesus, mandaram também, mataram, né? Na hora de escolher lá, vocês querem que mata quem? Ou solta quem? Barrabás ou Jesus? Vou escolher Barrabás. E mandou Jesus para a crucificação, para a morte na cruz. Então, é isso aí, isso é um pouquinho do cristianismo e de como ele se espalhou pelo mundo, de como ele inicia essa lição, através dessa grande comissão reunida por Jesus ali, antes dele vazar do céu, ascendeu. Compreenderam aí? Uma dúvida? Tranquilo? Sem favorável?
Então, por hoje é só. Que horas aí?